Boa noite, começa agora o Investigação Sábado. Um prédio na freguesia da Estrela, uma das zonas mais nobres de Lisboa. Uma idosa rica que deixou tudo à empregada e uma sobrinha que é suspeita de burlar a empregada da tia para ficar com a herança. Esta noite contamos-lhe a história de Celedónia, a patroa, e de Amélia, a empregada. Duas idosas que ficaram isoladas do mundo exterior e que até terão chegado a passar fome, apesar de milionárias. Tudo, aparentemente, devido a uma herança milionária. Esta é uma história de ganância. Com certeza que é. Porque existe muito dinheiro, há aqui muito dinheiro. Um prédio na freguesia da Estrela, uma das zonas mais nobres de Lisboa. Uma idosa rica que deixou tudo à empregada. E uma sobrinha da patroa, que é suspeita de burlar a empregada para ficar com a herança. Eu, à parte de quem fica o dinheiro, não me interessa, não tenho nada. Agora, não esperava era que a Amélia ficasse prisioneira. Amélia era o exemplo da empregada à moda antiga. Era empregada desde os 12 anos dela, veio para aí miúda, ficou toda a vida, que não deixaram nunca. Havia aqui um vizinho que queria casar com ela e nunca a deixaram namorar, nunca namorou, nunca teve férias, não tinha folgas, não tinha nada. Ficou sempre ali. Foi sempre leal e submissa. Fez mal foi não ter ido para a América, para os seus sobrinhos, para os seus irmãos. Ah, pois não, mas para não deixar a minha senhora, e a minha senhora, ela era submissa, foi sempre submissa. Era criada de servir, como se dizia nesses tempos. Servia um casal abastado e sem filhos. Conheço já há 53 anos que eles tinham uma loja ali na Garcia da Horta, que era a loja das meias, onde a gente ia comprar roupa, meias, cuecas, e tinham outra à esquina. Quando o Sr. Ferreira morreu, ficaram aqui as duas sozinhas. Andavam sempre as duas, no cabeleireiro, iam dar uma volta. Em 2015, já com 94 anos, a patroa decide deixar todos os bens à empregada. A vizinha Berta acompanhou a testadora ao notário e foi testemunha do testamento. Lá fomos então ao Recife e a doutora disse, então, Dona Amélia, a Dona Celedónia, o que é que quer que faça? E ela disse, é tudo para a minha Amélia. A minha Amélia está comigo desde os 12 anos, nunca teve férias, nunca namorou, nunca a deixei casar, nunca a deixei ir para a América para o pé dos irmãos. O novo testamento deixava agora de fora Felicidade, a sobrinha da patroa, que antes constara como única herdeira. Berta recorda a pergunta da notária. E ela disse assim, e a felicidade? E ela disse assim, a felicidade já levou muito. Paguei-lhe a casa e já levou muito. Quando cá vem, só vem o dinheiro. Felicidade, sobrinha direta da patroa, foi criada pelo casal desde os 6 anos. Depois constituiu família. Terá reaparecido após a morte do tio por afinidade. A dona Celedónia é que dizia, não era só para mim, que ela, quando cá vinha, que só vinha a felicidade, só cá vinha o dinheiro. E o namorado dizia, as velhas têm muito dinheiro, quando as velhas morrerem, eu vendo o prédio, faço obras, as velhas têm muito dinheiro. Amigos e familiares passaram a ser visitas indesejadas. Fiz um bolinho e fui lá levar. Entretanto, chega a felicidade mais o namorado. Começou-me logo às piadas, eu vim-me embora, eles ficaram lá. A Amélia depois veio-me trazer a caixinha, e pediu-me, ai, menina Berta, não faça mais nada, porque eles disseram que nos podem envenenar. A condição das duas idosas começou a piorar. Cheguei lá e não terem nada para comer. Nada, era um ovinho mexido e uma coisinha de nada. E a Amélia dizia assim, ai, no tempo do Sr. Ferreira era uma fartura e tudo. E eu disse assim, Amélia, mas vocês têm necessidade de estar assim? Então, que é do dinheiro das rendas? Eles vêm cá, levam-no. Eles quem? A felicidade e o namorado, nessa altura. Este vídeo foi gravado em 2018 por uma empregada das idosas. O que é que aconteceu hoje que a senhora está a chorar? Aconteceu que a menina foi muito amiga, comprou um pão
compra coisas cá para casa, coisas que a felicidade não pensa. Mas não chora, tá bem? Choro. A funcionária Cláudia foi contratada pela sobrinha da patroa em 2018. À época, a sobrinha já tinha a procuração para movimentar as contas das idosas. Tínhamos tudo aqui em casa, não faltava nada. Agora, olha, à espera dela. Se não fosse Eu estou aqui. aqui. Se não fosse a menina, a gente não comia. A empregada diria mais tarde à justiça que chegou a comprar comida do próprio bolso. Nem ontem, nem nada, não apareceu cá para trazer dinheiro. É triste. O que tens a dizer sobre isso? É verdade? Também disse que gravou os vídeos para demonstrar a falta de assistência às idosas por parte da sobrinha da patroa. Garante que em caso de emergência nem podia chamar o INEM. Por que estás a chorar? Eu não tenho muita vida. Ninguém chama médico. Eu não posso chamar médico, porque como que eu vou chamar médico? Eu não tenho autorização para isso. Para eu chamar o médico, o INEM, a Felicidade tem que me dar autorização. Aqui não é tratada. Pois, ninguém aparece. Morro mais depressa. Isabel Castro Pinto, sobrinha pela parte do tio falecido há mais de 20 anos, vive em Coimbra. Visitava a tia e a empregada e foi alertada pela cuidadora das idosas. Fui ao frigorífico e vi um frigorífico vazio. Sabe o que é vazio? Tinha lá então o que era? Um bocadinho de esparguete mexido com um ovo. Assim, olha, assim, uma coisinha. E eu disse assim, Amélia, então o que é que vai ser o vosso jantar? Vai ser isto, marido. Isto para as duas. E disse assim, então e não tem aí pãozinho? Não tinha pão, não tinha manteiga, não tinha nada. E cheguei aqui a casa e telefonei. E disse, Felicidade, tu achas bem o estado em que a tia Celedónia está? Elas estão a passar fome. Isso não é verdade, que comprava coisas e não sei o quê. Desculpa lá, mas eu vou participar de ti. Pois tu é que tens acesso às contas para levantar dinheiro. Tentou participar à polícia, mas foi encaminhada para a Junta de Freguesia da Estrela. A Junta da Estrela disse que elas já tinham sido referenciadas por vizinhos que elas estavam a passar fome e necessidades. Quando foi ouvida pela polícia, a empregada Cláudia disse o seguinte: a suspeita Felicidade soube que a depoente acompanhou Amélia a esse banco e imediatamente começou a discutir. A depoente acabou por descobrir que Amélia tinha sido enganada. A Felicidade tinha contado outra história a Amélia, a qual, induzida em erro, terá passado àquela uma procuração para poder pôr e dispor dessas mesmas contas e efetuar levantamentos. A Amélia contou-me mesmo a mim diretamente. E disse, menina Maria Isabel, que ela já me tratava de menina Maria Isabel. Menina Maria Isabel, ela trouxe aqui um papel a dizer que era para a Segurança Social e afinal aquilo não é nada para a Segurança Social. Aquilo é só para ela ter acesso às minhas contas bancárias. E disse-lhe, Amélia, dê-me os contatos da sua família. Porque eu já sabia que a Amélia que era a herdeira. Não os conseguiu logo. As listas de contactos tinham desaparecido de casa e as empregadas com ordens para não passar chamadas. Quem é que caiu à noite? Quem que caiu no chão? Foi ela que caiu. A senhora caiu, dona Celedônia? E magoou aonde? Magoei as pernas.
Mas não foi aquela perna Não foi aquela queda grande. grande. E quem que socorreu ela? Quem é que socorreu ela? Foi ela. Depois foi pedir à senhora cá de baixo Chamou a vizinha para ajudar? para ajudar a metê-la na cama. À época, as duas idosas só tinham cuidadora durante o dia. Tratei-a aqui, depois veio um cafezinho quentinho, aqueci-lhe o saco de água quente e ela depois dormiu um bocado. Não foi? Foi. Vocês não podem dormir sozinha, não. Ou tu arranjas uma empregada a tempo inteiro, de dia e de noite, para estar ali, ou eu vou buscá-las a Lisboa. E trago-as aqui para a minha casa. O ultimato surtiu efeito e foram contratadas empregadas para a noite. Mas as idosas ficaram ainda mais isoladas. Entretanto, ela, a Felicidade, põe câmaras. A partir daí ela põe câmaras, porque nessa altura não tinha câmaras. Ela põe câmaras para vigiar a 100% todas as pessoas que entravam lá à casa. Só entrava lá em casa, a única pessoa que lá entrava, acho que era uma vizinha, e era eu. As pessoas até julgavam que ela estava no lar, tinham sempre as persianas fechadas. A patroa morreu a 1 de março de 2020. A empregada de uma vida ficou rica, mas por pouco tempo. Com a morte de Celedónia Ferreira a 1 de março de 2020, a empregada Amélia ficou rica, mas por pouco tempo. Apenas um mês após a morte da antiga patroa, a empregada assinou uma doação e até um testamento a favor da sobrinha de Celedónia. Vigiada por câmaras de videovigilância, Amélia ficou praticamente prisioneira dentro de casa, de tal forma que a família só a conseguiu ver depois de chamar a polícia. A minha tia quis simplesmente pagar toda uma vida que a Amélia se privou de casar, de namorar, de conviver com a família, só quando eles vinham cá. Portanto, eu acho que isto é uma justiça que tem que ser feita. Eu queria que Portugal soubesse tudo, os crimes que fazem contra as pessoas quando são de uma certa idade. A nossa família não precisamos do dinheiro da minha irmã, compreende? Isto é mais para que ela não goze, nem fique-se a rir da família da Amelinha. A patroa morreu a 1 de março de 2020 e a empregada Amélia ficou rica por pouco tempo. Ficou, sobretudo, isolada. A Amélia é a minha cunhada. E nós, todas as vezes que íamos de férias a Portugal, nós íamos sempre ter com ela. Toda a família de Amélia está emigrada há décadas nos Estados Unidos. Depois que a dona Celedónia morreu, ela tinha por obrigação de avisar a família o que é que queriam fazer com a Amélia. Mas ela não avisou, ela não falou com ninguém da família. Ninguém atendia ao telefone de casa, não atendiam o telefone, o telemóvel da Amélia, não havia comunicação nenhuma. Depois, mais tarde, fomos alertados por um familiar da dona Celedónia que a Amélia que estava proibida de... Não havia contactos de telemóveis, não havia contactos de amigos, não podia vir à rua, não podia nada. A bem dizer, a Amélia estava sequestrada. Foi Isabel quem lhes deu a notícia, mas por essa altura ninguém sabia que Amélia já tinha feito testamento a favor de Felicidade. Acredita que tenha sido espontâneo e de livre vontade um testamento a favor da Felicidade? Não, de forma alguma. De forma alguma. O que é que aconteceu então? Ela montou um esquema. Ela quem? A Felicidade. A sobrinha da minha tia montou um esquema diabólico para que ninguém se aproximasse ali daquela casa e que ela pudesse fazer tudo para seu benefício pessoal.
A morte aconteceu a 1 de março de 2020 e um mês depois, a 9 de abril, Amélia assina a doação do prédio à sobrinha da patroa. Em plena pandemia, a 17 de abril de 2020, uma notária vai à casa da idosa e faz o testamento a favor de Felicidade. Amélia assina agora com o dedo. No documento, a notária esclarece. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias, atenta à urgência alegada e à dificuldade em as obter. Ainda houve outro testamento, mas já lá vamos. Após a morte de Celedónia e, sobretudo, após o testamento a favor da sobrinha da patroa, a empregada Amélia estava cada vez mais vigiada e isolada. Chegámos a bater à campainha e tudo, não abriam a porta. Não entrava lá ninguém. Elas tinham ordem para não deixar entrar ninguém. Pronto. Depois as pessoas da janela batiam-me aqui à janela. Olha, é a Amelinha já morreu. A Amelinha foi... Não, está lá. Está tudo fechado. Estavam sempre fechadas. É que nem luz direta tinham. As empregadas não arriscavam. A casa tinha câmaras de videovigilância por todo o lado. Eu nem sabia que ela controlava as câmaras pelo telefone. Elas, qualquer coisa que se passava, a Felicidade controlava tudo pelo telefone. Sem notícias de Amélia, 5 meses após a morte da patroa, em agosto de 2020, um irmão e a cunhada de Amélia viajam para Portugal. Ringamos à campainha e ninguém abria a porta. Depois tornámos outra vez a ringar à campainha. Veio a empregada, perguntou quem era e nós dissemos, familiares da Amélia, o irmão e a cunhada. Eu não abro a porta que não tenho autorização da Dona Felicidade de abrir a porta a ninguém. Está bem. Então chamamos o nosso advogado chamou a polícia, porque a polícia não nos deixou entrar para dentro, deixou-nos cá fora à porta do prédio, na rua, e eles foram lá para dentro e estiveram praticamente mais ou menos 1 hora a falar com quem? Com a Felicidade? A Felicidade a mentir para ela, a dizer que era tutora, nunca foi, nunca apresentou papéis, nunca fez nada. A polícia disse ao meu marido que a irmã que não a queria ver, e ele disse, a minha irmã não me quer ver, então diga-lhe a ela que venha a esta janela e que me venha dizer que não me quer ver, que eu vou-me embora. Porque a minha irmã chegou à varanda e disse-me, o meu irmão, olha só. Sim, conheço, o meu irmão Alfredo, o meu irmão Alfredo. Estivemos a falar com ela há praticamente 10 minutos, mas depois a polícia mandou-nos embora. Quer dizer, demorei tantas horas para chegar aí e só havia 10 minutos. Mas a Amélia, tão aterrorizada que estava com medo, que a Amélia não abria a boca. Falei só com a empregada que lá estava, que se chamava Maria de Lourdes. Perguntei a ela porque é que não atendiam o telefone e ela disse que a Dona Felicidade, a resposta dela foi assim, a Dona Felicidade retirou o telefone fixo e levou o telefone da Amelinha. Não temos telefone. Ela não tem telefone. Depois viemos a saber que a Amélia não podia receber chamadas, que ela não queria nem família, nem amigos que entrassem lá dentro. Só a vi quando o irmão veio, porque estava aí a polícia, estava a porta aberta e é que eu a vi. Ele disse, a menina Berta nunca mais me veio a ver. Disse, Melinha, eu não a venho a ver porque elas não deixam, proibiram-me de entrar. A visita dos familiares da América precipitou tudo. 5 dias depois, Felicidade avança com uma ação para ser acompanhante de maior de Amélia, ou como se dizia, tutora legal. 5 dias antes, tinha dito às autoridades que era tutora legal e que até tinha provas, mas nunca as apresentou. Está feliz? Estou feliz. Então diga a Maria, estou muito feliz. Felicidade não conseguiu ser acompanhante de maior de Amélia. O juiz indeferiu liminarmente a ação. Pôs em causa a procuração forense de Amélia para o advogado e até participou o caso à ordem dos advogados.
É por esta altura que surge uma procuração e um segundo testamento de Amélia para Felicidade. O documento é de 21 de outubro de 2020, em tudo igual ao anterior, realizado 6 meses antes, mas agora feito no cartório notarial e já com 2 testemunhas, ou seja, à prova de bala. Uma das testemunhas deste segundo testamento foi Maria de Lourdes. Era à época cuidadora de Amélia, contratada por Felicidade. A investigação sábado garante que Amélia estava lúcida, mas quando a confrontámos com o facto de meses antes ter dito à polícia que era cuidadora de uma idosa com demência, decidiu pôr fim à conversa. O relatório do neurologista diz que em 2018, ou seja, 2 anos antes do testamento em que deixa tudo a Felicidade, Amélia tinha um quadro demencial, provável doença de Alzheimer, que nos anos seguintes se agravou. Isso é tudo falso que ela fez, porque a Amélia não tinha condições para assinar nada, a Amélia não sabia o que dizia, não sabia nada, a Amélia estava ali porque estava ali. Ouviste? Estás a chorar? Não. Maria? Mas há mais. Outra ex-cuidadora de Amélia, ouvida pela Justiça, fez uma revelação surpreendente. A depoente foi convidada para fazer limpeza na casa da Felicidade e quando se encontravam as duas sozinhas em casa, a Felicidade fez uma proposta à depoente, dizendo que lhe dava 25 mil euros em dinheiro ou cheque se a depoente fosse testemunha dela para dizer que a Amélia lhe deixava tudo, ouro, dinheiro, prédios. Disse que não era testemunha de um crime. Contactámos a referida testemunha. Maria de Fátima confirmou que foi cuidadora de Amélia durante 8 meses, até julho de 2020, e reafirmou integralmente o depoimento feito na Justiça. Testamento, você sabe que um testamento a qualquer altura pode ser revogado, não é? E uma procuração é a mesma coisa. Só o que é que ela fez? Se a família vem aqui e leva ela, o trabalho que eu fiz, eu vou ficar sem nada? Só ela isolou-a? Ela nem amigos, nem família, nem nada. Só, não sei, Cláudia, não sei como é que a justiça funciona aí. A batalha na Justiça está ao rubro, com mais revelações surpreendentes, queixas contra um juiz, uma morte e um prédio que a herdeira Felicidade pôs à venda por mais de 1 milhão de euros. Apesar de todas as polémicas, a sobrinha Felicidade Pina colocou o prédio da Estrela à venda por 1.200.000 euros. Os familiares da empregada Amélia, entretanto falecida, garantem que não querem nem precisam da herança e que até tencionam doá-la a instituições de solidariedade. Mas dizem que vão até ao fim por uma questão de justiça. E é precisamente a justiça que está também debaixo de fogo nesta história por alegados erros e atrasos. Já avisada, Felicidade Pina, suspeita de burla qualificada, garante que está inocente e contra-ataca. 3 andares, um prédio à venda na freguesia da Estrela por 1.200.000 euros. Ela tem que estar de luto, mas ela não está de luto, só se ela puser, que eu comprar puser os inquilinos na rua. Já lá vamos. Em agosto de 2020, a família de Amélia avança com uma queixa-crime por sequestro. Felicidade é ouvida e diz que as cuidadoras tinham ordens para não abrir a porta a ninguém para prevenir situações de burlas a idosos. Queria que eu pusesse o dinheiro no nome dela. Eu não pus. Mas a senhora assinou a procuração para ela. Mas assinei, foi meu mal. Mas a senhora sabia que aquela procuração era para ela mexer no seu dinheiro? Os investigadores chegaram a visitar a idosa, mas na presença da denunciada Felicidade. Foi ouvida a sós pelas inspetoras da PJ que se deslocaram à residência, tendo deixado claro que deseja que a casa onde reside fique para Felicidade quando morrer, afirmando tratar-se de uma questão de justiça, negando perentoriamente que tivesse sido impedida de sair de casa ou proibida de falar com os irmãos ou com quem quer que fosse.
Sem ouvir mais ninguém, o DIAP de Lisboa arquivou o inquérito ao alegado sequestro. Mas o caso foi reaberto logo depois, na sequência de uma reclamação hierárquica dos familiares. Os irmãos de Amélia não entendiam como é que a idosa poderia ter feito um depoimento livre se continuava em contacto e na dependência de Felicidade. Ela dizia que para a minha irmã que nós íamos lá para pôr a minha irmã num lar. O advogado da família de Amélia diz o pior da investigação. Posso-lhe contar uma situação em que foi o próprio órgão de polícia criminal que contactou a agressora para acompanhar a vítima ao interrogatório. Ora, isso é inadmissível. A família de Amélia também avançou com uma ação para acompanhamento de maior logo em 2020. Foi nomeada uma acompanhante provisória, amiga de Amélia de longa data. Mas os entraves continuaram. Até o médico da vacina Covid diz num relatório que foi impedido de entrar na casa. Tocamos à porta, fartámos de tocar, não abriram a porta. E nas barbas do enfermeiro, estava ali, que lhe disse ele tenho que me ir embora, que não. Elas fecharam o estouro. O relatório social é bem revelador do clima que se vivia na casa. A quando da visita domiciliária realizada, a Dona Lourdes referiu estar bastante nervosa e com medo que a senhora Dona Felicidade soubesse que a equipa lá estava. Fico chateada e depois não me paga o salário. Está sempre a ameaçar que me manda embora. A senhora Dona Lourdes pediu que as técnicas falassem baixinho para ela não ouvir, através das câmaras. E termina... Apesar de a idosa apresentar uma aparência cuidada, a cuidadora, a senhora Dona Lourdes, relata que no domicílio se vive num ambiente de medo e de ameaças constantes por parte da senhora Dona Felicidade. Segundo a cuidadora, a idosa tem consciência do que se está a passar. E a Lourdes, ai, que valha-me Deus, que ela está a ver tudo pelo telefone. Oh Maria, dizer-me adeus. Vale a pena lembrar que esta ex-funcionária, Maria de Lourdes, foi testemunha no testamento que Amélia fez a favor de Felicidade. Sua família está na América, olha. Deixa pra lá, esquece isso, Dona Amélia. Deixa pra lá. Deus tarda, mas não falha. O Investigação Sábado contactou Felicidade Pina, que decidiu responder por escrito. Diz que Amélia apenas recebeu a visita dos irmãos 4 ou 5 vezes em 56 anos. Um facto que os familiares negam de forma categórica. Instalou câmaras com autorização das idosas para conseguir ver se estavam bem. Mas não esclarece porque manteve as câmaras, mesmo depois de contratar cuidadoras 24 horas por dia. Só proibiu as visitas à casa durante a pandemia Covid. Embora vizinhos, amigos e empregadas insistam que a proibição começou em 2018. Admite que Amélia já tivesse demência, mas acrescenta que a demência faz parte da idade e não ficou provado que a mesma, quando tomou as suas decisões, não o fez em consciência. Quanto aos processos de crime, estou de consciência tranquila. Fiz o bem para a minha família, tal como continuarei a fazer. A perícia psiquiátrica à Amélia é clara. De acordo com a avaliação clínico-forense realizada, somos da opinião que a examinada é portadora de perturbação neurocognitiva major. Pediu o internamento numa clínica psiquiátrica para fazer o relatório definitivo, mas o juiz só despachou 1 ano depois. Amélia deu entrada no hospital e morreu na semana seguinte, a 15 de abril do ano passado, sem que o tribunal decidisse o processo de acompanhamento de maior. Depois foi para o hospital, morreu, teve 2 meses, para aí ou mais, para fazerem o funeral. Porque ela sempre disse que queria ir para a terra, ela sempre me disse a mim, queria ir para a terra, tinha para o pé dos pais. Inclusivamente nós pedimos muito porque a Felicidade queria mandar cremar o corpo dela, como mandou cremar a minha tia, que a minha tia nunca quis ser cremada. O
Ministério Público pediu que se extraísse certidão para investigar uma possível burla qualificada. O juiz só enviou a certidão para o DIAP um ano depois, já em 2022. 22 requerimentos que foram metidos para o tribunal não fez nada. A família apresentou queixa-crime contra o juiz Frederico Bernardo por denegação de justiça. O juiz não esclarece porque demorou um ano a decidir, mas lembra que os familiares também podiam participar crimes diretamente ao Ministério Público. É verdade, por isso mesmo, neste momento há 2 inquéritos por burla qualificada e outro que investiga crimes como sequestro e violência doméstica. Entretanto, Felicidade já tem o prédio da Estrela à venda por 1.200.000 euros. Estamos bem, boas pensões, boa casa. Não temos nada a querer nada da tia. Se a gente ganhar, tudo vai ser em memória da tia, a doações a pessoas que necessitam mais do que nós. A senhora não fica triste, sabe por quê? Nesse mundo fica tudo aqui, ninguém leva nada. Fica tudo aqui para as traças comerem. O dinheiro faz isso com o ser humano. É uma história de ganância, mas que no fundo eu acho que só é justo e só terminará quando tudo for avaliado e julgado por uma justiça justa neste país. E é assim que terminamos o Investigação Sábado desta semana. Despeço-me com um pedido para que não tenha receio de partilhar as suas histórias e denúncias e pode fazê-lo em segurança através do nosso e-mail investigação@sabado.cofina.pt. Nas bancas está já a mais recente edição da nossa revista, que tem na capa uma reportagem que explica como ainda é possível encontrar casas a bons preços. Toda a atualidade está em sabado.pt. Boa noite e até ao próximo programa.